Olá, colegas, servidoras, servidores municipais representados pelo Sigdel. Nesta semana está prevista a possibilidade de votação da PEC 32, a famigerada reforma administrativa. Nós estamos, junto com sindicatos de todo o país, centrais sindicais e parte das bancadas de vários partidos de deputados federais, fazendo um esforço para tentar derrotar esse projeto do governo federal. Só para relembrar alguns prejuízos, eu estou aqui com um resumo dos principais pontos, tanto para os atuais servidores quanto para os próximos, que são negativos nessa proposta que está sendo discutida em Brasília. Privatização dos serviços públicos essenciais e não essenciais. No projeto que está em votação, manteve-se a redação do artigo 37, que abre a possibilidade de privatização de serviços públicos através de instrumentos de cooperação, inclusive com compartilhamento do espaço e mão de obra, com órgãos, entidades e empresas públicas e privadas para a prestação de serviços nas áreas de educação, saúde, assistência e outras direcionadas ao serviço público. A proposta diz que vai enxugar o Estado e transferir recursos públicos diretamente para a iniciativa privada, inclusive cedendo os espaços existentes atualmente. É o retorno do patrimonialismo institucional e da precarização do atendimento básico à população, que passará às mãos da iniciativa privada, praticamente inviabilizando a realização de novos concursos públicos e nomeação de novos servidores. Essa proposta, ela atinge os atuais servidores e os que virão a partir da sua aprovação, caso seja aprovado. Contrato temporário e precarização do contrato de trabalho. Nessa proposta, cria-se o contrato por prazo determinado. Então nós vamos ter poucos cargos que vão ser considerados cargos típicos de Estado, e os demais poderão ser preenchidos não por concurso público, mas por contrato por tempo determinado, com duração de até 10 anos. Estabilidade e avaliação de desempenho. A reforma, ela contempla a estabilidade para todos os servidores efetivos, mas obriga a avaliação de desempenho, onde a perda do cargo se dará com 2 avaliações insatisfatórias consecutivas, ou 3 intercaladas, no período de 5 anos. A avaliação também poderá ser usada para fins de promoção ou progressão na carreira, como é hoje. Porém, seu objetivo principal se volta para reduzir os quadros efetivos na administração pública, comprometendo ainda mais a qualidade dos serviços prestados à população. Perda do cargo que for extinto ou se tornar obsoleto. Os servidores estáveis poderão perder o cargo se este for extinto por lei, que os declarar desnecessário ou obsoleto, fazendo jus o servidor a indenização de 1 mês de salário por ano trabalhado, sendo válida somente para os novos servidores. Para os atuais, pelo texto que ainda pode ser modificado, os mesmos serão colocados em disponibilidade ou serão realocados em regime de reaproveitamento. No caso de disponibilidade, como a gente tem vários penduricalhos, um exemplo foi na pandemia, acaba tendo uma redução salarial, que o vale-refeição, vale-transporte e outros gratificações, o servidor
que tiver sido colocado em disponibilidade, ele não terá direito a receber. A PEC 32 mantém a estabilidade para os servidores efetivos, né? Contudo, prevê 5 possibilidades para o servidor perder o cargo. Vamos lá. Extinção do cargo, como eu já disse, o único que não vale para o atual servidor, somente para os novos. Avaliação de desempenho, nova regra que pode levar à perda do cargo caso o servidor obtenha avaliação de desempenho suficiente, inclusive para os atuais. Processo judicial, esse é importante, muda a regra atual para perda do cargo por decisão de órgão colegiado e não mais por uma decisão transitada em julgado. Regras atuais, 4. Extrapolação dos limites da LRF, ou seja, regra atual, mas nunca foi aplicada por ausência de regulamentação. Então, a partir de agora, se regulamentaria isso, então poderia ser aplicada caso os limites da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, um governo incompetente, um governo gastador, se ele gastar mais do que o limite da lei de responsabilidade fiscal, uma das alternativas que ele vai ter em mãos é reduzir o quadro de servidores. E o processo administrativo, que esse aí já existe, né? Não tem, nesse caso aqui não tem alteração. Aplicado somente aos novos servidores, sendo que os atuais deverão ficar em disponibilidade ou ser reaproveitados. Vamos lá, possibilidade de redução da jornada de trabalho e da remuneração. Então, os novos servidores, dependendo da situação econômica do município, poderão ter sua jornada reduzida e poderão ter o salário, aliás, terão o salário também reduzido. Os atuais servidores, neste caso, não têm essa redução, mas poderão ser colocados em disponibilidade com prejuízo automático. Substituição da PEC 32, esse substituto que está em votação, ele manteve a possibilidade de se reduzir a jornada de trabalho em até 25% da carga horária dos servidores, exceto nas carreiras exclusivas de Estado, com correspondente redução da remuneração. Limitação e extinção de vantagens atuais. Estão mantidas as limitações de vantagens para todos os servidores, inclusive os efetivos, com vínculos antes da promulgação da reforma, então, ou seja, os atuais servidores. Caso as leis locais que previam determinados direitos sejam revogados posteriormente. Assim será vedada a concessão de férias em período superior a 30 dias pelo período aquisitivo de um ano. Então, os 25 dias úteis que nós temos para os próximos servidores não existirão. E para os atuais, caso seja mandado um projeto de lei para a Câmara Municipal, também poderá ser retirado, ser modificado nesse mesmo parâmetro. Adicionais referentes a tempo de serviço, independentemente da denominação. Então, quinquênio, anuênio, biênio, né? Tudo isso deixa de existir. Aumento de remuneração ou de parcelas indenizatórias com efeitos retroativos. Se a gente for negociar um projeto e o governo agarra no processo de negociação e ele só vai ser votado na Câmara no final do ano, esse projeto, não, em nenhuma hipótese, nenhuma negociação, o efeito poderá ser retroativo, só vai valer a partir da promulgação pelo prefeito. Aposentadoria compulsória como modalidade de punição. Isso aqui, na verdade, atinge mais a questão do juiz, né? A maioria dos servidores não tem essa. Adicional ou indenização por substituição, ressalvada a efetiva substituição do cargo em comissão, função de confiança e cargo de liderança e assessoramento. Então, quem assumir lá o lugar do gerente lá, você não tem essa, né, esse adicional. Parcelas indenizatórias sem previsão de requisitos e critérios de cálculos definidos em lei. Progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço. Então, em Belo Horizonte, nós temos hoje, bastando cumprir os 1000 e tantos dias, você tem a progressão. Aqui já vincula, só teria essa progressão vinculada àquela avaliação de desempenho que pode ser demissionária.
Observação importante. Os direitos são mantidos para os atuais servidores que preencheram os requisitos para adquirir até a data da vigência da PEC 32. Todavia, a PEC não impede que esses benefícios dos atuais servidores sejam suprimidos por meio de revogação da legislação ordinária. Ou seja, se nós temos o direito a uma progressão na prefeitura ou quinquênio, né, que ainda tem, a lei ordinária derruba isso. O disposto no caput do parágrafo 2º não constituirá óbice a revogação da legislação de que trata o parágrafo 1º, em que se preveja as vantagens referidas no inciso 23 do caput e no parágrafo 20 do artigo 37 da Constituição, hipótese na qual serão alcançados pela aludida revogação, a partir de sua vigência, titulares daquelas vantagens admitidos antes da data de publicação desta emenda constitucional. E aqui está a maldade. Ainda que a gente tenha uma lei municipal aqui que garanta vários direitos, conquistados duramente ao longo dos anos, às vezes até com uma forma de compensar um reajuste que não foi dado, se em Brasília a Câmara dos Deputados vota uma alteração de direito trabalhista, automaticamente ela vai ser implementada no governo de incidência em Brasília, geral, para os servidores seletistas. Mas no município, em Belo Horizonte, até hoje, nós ainda não estamos embutidos na reforma geral, porque precisa ser votado aqui na Câmara. Se a PEC for aprovada, não precisa mais disso. O que mudar em Brasília, por maioria simples, aí já não é mais PEC, não é quórum qualificado de 300 e tantos deputados, 308 deputados. Se for uma votação de maioria simples lá em Brasília, mudando, retirando um direito, automaticamente esse direito deixa de existir no município. Então, ou seja, essa reforma administrativa, ela é o fim do concurso público, ela abre espaço para a iniciativa privada assumir vários serviços hoje que são realizados por servidores, mesmo as carreiras típicas de Estado também são fragilizadas. Ela prevê que em caso de greve, o prefeito pode contratar para qualquer função, ele pode fazer contratação. Então, inviabiliza até a possibilidade de luta por melhorias. Então, é uma reforma que ela destrói o serviço público brasileiro. Nós estamos fazendo um chamado a todos os servidores, no site do Sindibel, nas redes sociais do Sindibel. Tem lá o Zap, o link, para que o servidor possa se direcionar diretamente ao deputado da bancada mineira, deputado federal. E nós pedimos a todos, mandem lá um zap, digam ao deputado, quem votar contra o trabalhador, a favor dessa reforma, vai ter o servidor fazendo campanha contra ele nas eleições de 2022. Um abraço a todos, vamos à luta.